Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos abrir aqui em Salmos 128. Que diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda aos seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como planta de oliveira, à roda da tua mesa. E eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás o filho de teus filhos, e a paz sobre Israel. Amém. Queridos irmãos, vocês prestaram bem atenção nesse salmo? É um salmo abençoador, irmãos. Ele abrange todas as famílias da terra, a sua, a minha, a nossa. Então, eu queria convidar todos a ler o versículo de número 4, todos em uníssono, uma só voz, vamos ler, está aí na tela, viu, no telão aí, e vamos ler com muita alegria. Eu vou contar até 3, tá bom? 1, 2, 3. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Amém? Jesus falou para você nesse salmo? Para mim falou muito, muito. Graças a Deus por isso. Vamos orar nesse instante, pedindo a bênção de Deus por aqueles que estão enfermos. Tem muitos irmãos que estão carecendo de uma cura divina. Tem algum pedido especial aqui, irmãos? Se tiver, manifeste agora. Pode pedir, fazer. Muito bem. Vocês têm a obrigação de orar por aqueles que estão enfermos. E o pastor José Filho, qual pastor daqui, está enfermo e carece das nossas orações. Quando você estiver orando, diga assim: irmão, olha, Jesus, abençoa o pastor José Filho, que ele fique bom. E você sabe que Jesus atende? Atende, irmãos. Claro que já me atendeu. É assim mesmo. Vamos convidar aqui o nosso querido irmão Cláudio, ainda estou me acostumando com os irmãos novatos, viu ainda, me perdoe. Irmão Cláudio vai orar agora nesse instante, e os irmãos vão tirar a oferta, e a Aninha vai cantar um hino, tá certo? Depois de Aninha, comissão de visita. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Sim. As crianças também não podem louvar hoje, né? Mas vão. Ela também merece as nossas orações. Oremos. Querido Deus, Pai amado e santo, que estamos nessa noite gratos a Ti, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, Senhor, porque ela tem nos alcançado todos os dias, Senhor. Estamos de pé porque o Senhor tem nos ajudado, Pai, tem nos abençoado, tem nos dado força para caminhar, Senhor. Te agradecemos também nesta noite pela leitura que foi feita aqui, este salmo, Senhor, que vem de encontro aos nossos corações, que vem falar, Senhor, grandemente, Senhor. Continua conosco, abençoando nesta noite, Pai, abençoa as crianças da Tua igreja, Senhor, cada dia mais que elas possam crescer, Senhor, conhecendo a Tua palavra, Senhor, sendo cada dia mais gratas a Ti, Senhor. Pai, também alcança nesta noite, Senhor, todos aqueles que estão enfermos, Senhor. Foi apresentado aqui o pastor Zé Filho, Senhor, chega na vida dele com saúde, restauração, Senhor, para que ele possa, Senhor, se recuperar, Pai.
toda a tua igreja, Senhor, seja alcançada pelas tuas bênçãos, Senhor, porque tu está no controle de tudo e todo o poder é teu, Senhor. Te pedimos também nesta noite para aqueles que vão contribuir, vão entregar seus dízimos, Senhor. Toma, Senhor, a vida de cada um nas tuas mãos, Senhor, e que cada um possa fazer com alegria, com amor, Senhor, porque tudo que temos é teu e tu tem nos dado todas as coisas. Pai, em nome de Jesus pedimos, já te agradecemos por tudo, Senhor. Amém. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus. Ai de nós se não fosse a graça de Deus, não é? Glória a Deus. Imagine o apóstolo Paulo estivesse aqui hoje neste culto e contando umas de suas experiências para nós. Eu fui arrebatado ao paraíso, palavras inefáveis lá ouvi, que ao homem não é lícito falar. Por isso até podia gloriar-me, mas me glorio, pois tão fraco sou, e tudo que eu vi é do Senhor. Mas para não me exaltar pela excelência das revelações, um espinho em minha carne eu recebi. Um mensageiro do inimigo vinha pra me esbofetear, para não me exaltar. E com a minha alma angustiada, eu resolvi a Deus orar, para que aquele espinho da minha vida Ele tirasse. E por 3 vezes lhe pedi, e algo Ele me respondeu: filho meu, a minha graça te basta. Enquanto a vitória não vem, tem graça. Enquanto essa luta não passa, tem graça. Enquanto esse dia não raia e a noite não passa, a minha graça vai estar contigo para te renovar. Enquanto a vitória não vem, tem graça. Enquanto essa luta não passa, tem graça. Enquanto esse dia não raia e a noite não passa, a minha graça vai estar contigo para te renovar. Recebe da minha graça, com ela vai caminhando. Alguém vai te perguntar como em meio a tudo isso continuas cantando. Recebe da minha graça, vai fazendo o meu querer. Se tem espinho na carne, vai ter sempre graça pra você sobreviver. Enquanto a vitória tem graça quando ora, quando geme, quando implora a presença de Deus. Tem graça quando canta, quando chora, quando prega, quando ensina, pois sente a graça de Deus. Tem graça no entrar, no sair, no agir e até no teu proceder. Se tem espinho na tua carne, agradece, pois tem graça pra você sobreviver. Enquanto a vitória não vem, tem graça. Enquanto essa luta não passa, tem graça. Enquanto esse dia não raia e a noite não passa, a minha graça
graça vai estar contigo para te renovar. Eu me recordo que uns dias atrás eu me acordei pela manhã, o céu estava louvando este hino para mim no meu quarto. E olha que eu não tinha ouvido ainda este hino. E eu ouvi de Deus que a graça dele estava comigo e ela está contigo. Graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, oh graça, a graça eu achei em Jesus. Escute Deus te dizendo assim, ó: enquanto essa vitória não vem, tem graça. Enquanto essa luta não passa, tem graça. Enquanto esse dia não raia e a noite não passa, a minha graça ela está contigo para te renovar. A minha graça está contigo, essa graça ela está contigo. A minha graça está contigo para te renovar. Obrigada, Jesus. Recebe da minha graça. Amém. A comissão de visita saúde a igreja com a paz do Senhor. Estou contigo, ó meu filho. Nunca te deixarei.
Louvado seja o nome de Jesus. Aonde você estiver, ali Deus está. Queridos irmãos, nesse instante quero passar o trabalho para o pastor da igreja, para o pastor trazer a palavra vinda do céu. A palavra vem do céu para o meu e o seu coração. Fique atento e veja o que é que Deus tem para nós hoje à noite, em nome de Jesus. Pastor Aldo, é com o senhor agora. Muito bem. Me ajude aqui, eu vou só seguir. Amém. Queridos irmãos, com alegria, saudamos a todos com a paz do Senhor. Estamos alegres, felizes por estarmos aqui na casa do Senhor. É sempre um prazer, uma alegria poder estar reunido com os irmãos para juntos cultuarmos o nome do Senhor, bendizer o nome do Senhor. Mas antes quero dizer também da nossa alegria de poder rever aqui os nossos irmãos, nossa irmã Conceição, irmã Jéssica, irmão Pedro, ali de Eucalipto, que Deus abençoe. Na igreja quer dar um bem-vindo a eles, vamos dizer: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe os nossos irmãos. Alguém mais nos visita que não seja aqui de Candelária? Os demais são de casa, Muito bem, meus irmãos, queremos lembrar que sábado, dia 12, no sábado, dia 12, não sábado agora é dia 5, e é a nossa EBD em síntese, Nossa EBD em síntese. Mas sábado, dia 12, é o aniversário unificado do conjunto infantil. Começará às 9 horas, vai até às 11h30, Sobre esse tema aí, a tua palavra é a verdade, João 17:17, e nós estaremos aqui com muita alegria para, juntamente com as crianças, participar do aniversário do Círculo de Oração de Crianças. É um trabalho que realmente deixa marcas na vida das nossas crianças, e mesmo chegando à idade adulta, os momentos na casa do Senhor, aquele momento de alegria, de regozijo, nunca sai do coração, Então, convidando os irmãos para que no sábado, dia 5, estejamos ali também na nossa EBD em síntese. Nós estaremos ali no Centro de Convenção, Centro de Convenções do Estado, participando da 32ª EBD em síntese, e esse trabalho tem trazido um crescimento na escola bíblica dominical, um melhoramento dos nossos professores, e esse trimestre é um trimestre também muito rico de ensinos da palavra de Deus, e aquele que vai só tem a ganhar, O trimestre realmente tem um outro sentido quando nós vamos a EBD em síntese, Aquele que não fez a sua inscrição, procura um dos grupos da igreja, tem lá o link para as inscrições, e faça a sua inscrição. Meus irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor. Hoje foi feita a leitura do Salmo 128, um salmo que nós denominamos Salmo da Família, porque fala sobre família, fala sobre felicidade, e a felicidade está, meus irmãos, em obedecer a palavra de Deus, Porque o salmista diz nesse salmo, Salmo 128, que feliz é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, Então a felicidade está em temer a Deus e andar nos seus caminhos. Quando nós andamos nos caminhos do Senhor, há segurança, e nós temos a certeza que Deus está conosco, porque estamos andando nos caminhos do Senhor. Quinta-feira passada nós falávamos aqui a respeito da esperança, de uma esperança que influencia no nosso viver. 1 Pedro capítulo 1, o versículo 3 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança
pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E falávamos aqui da exortação do apóstolo Pedro para vivermos uma vida de santidade. Então, esta esperança de vida eterna, ela nos leva a viver uma vida de santidade, a buscar viver uma vida santa, não é? E nós procuramos viver esta vida santa enquanto estamos aqui na terra, esperando a vinda do Senhor Jesus. Então veja, irmãos, o quanto a vinda do Senhor influencia na nossa vida, não é? Nós temos uma esperança. Essa esperança é a esperança da vida eterna, e a esperança da vinda de Jesus. E por essa esperança, não é? Que é a bendita esperança, nós procuramos viver uma vida de santidade, procuramos nos afastar da vida de pecado, procuramos estar pronto todo dia, não é? Para a vinda do Senhor. Não vamos esperar que amanhã, não é? Nos preparemos para a vinda do Senhor, porque amanhã pode ser tarde demais. Então é necessário estarmos prontos hoje. Mas o apóstolo Tiago, também no capítulo 5, ele vai falar sobre este mesmo assunto, lógico, falando da sua maneira, como o Espírito Santo o instrui, mas no capítulo 5, no versículo de número 7, veja que o apóstolo Tiago diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Então, se a esperança que temos é na vinda de Jesus, e se essa vinda não influencia a nossa vida de santidade, aqui também ele está dizendo que nós, como crentes que esperamos Jesus, devemos esperar com paciência, esperando com paciência, ou seja, sendo pacientes até a vinda do Senhor, a vinda do Senhor. Bem, existe a esperança da vinda, e por termos a esperança, temos uma promessa, a promessa da sua vinda. Mas para alguns, essa promessa, ou esta esperança que temos, parece que não chega, e por não chegar, gera uma certa impaciência, não é? Nós vimos aqui nessas ministrações passadas, que aquele mordomo, ele pensou que o seu senhor tardava, e começou a esbanjar os recursos do seu senhor, a espancar os servos do Senhor. Ou seja, quando nós achamos que Jesus está tardando, então o nosso comportamento também muda. Mas se nós entendemos que o Senhor pode vir a qualquer momento para nos buscar, o nosso comportamento é outro. Então, a exortação aqui é para uma vida de paciência. E paciência, irmãos, precisa ser aprendido. Nem todo mundo tem paciência, não é? E a falta de paciência também prejudica os nossos relacionamentos, principalmente o nosso relacionamento com Deus. Por quê? Porque Deus nos faz promessas e nós não temos paciência de esperar nas promessas de Deus. E isso afeta o nosso relacionamento com Deus, afeta a nossa comunhão com Deus, afeta inclusive a nossa confiança em Deus. Então, é necessário aprendermos a sermos pacientes, e não somente hoje e amanhã, até a vinda de Jesus, até Jesus voltar, não é? E o apóstolo, ele nos ensina. Mas bem, o que vem a ser paciência? Bem, se olharmos no senso comum, não é? A paciência é essa atitude que temos de esperar, de aguardar, não é? Em uma promessa, em algo que estamos, um sonho que estamos tentando realizar, a gente espera, né? A gente acha que isso vai acontecer, mas paciência também é uma qualidade, né? Uma qualidade daquela pessoa que tem paciência, é uma qualidade. Você identifica uma pessoa e diz: fulano é uma pessoa paciente, não é? Fulano é uma pessoa paciente. Fulano é uma pessoa impaciente, ela não tem paciência, então ela qualifica, não é? Mas também quando a gente vê alguém sofrendo,
passando por problemas, situações, e não reclama, nem murmura, a gente diz, fulano é muito paciente, não é? Passar por tudo isso, sem reclamar, não é? Sem murmurar, então nós chamamos isso de paciência. Então, ela é uma qualidade, mas também uma virtude, essa virtude de suportar, essa virtude, não é? De muitas vezes suportar dores, infortúnio, perseguições, sofrimentos, não é? E essa virtude não é de todos, tem pessoas que não suportam isso, no primeiro aperto, na primeira aflição, já se desespera e não consegue suportar as aflições da vida, não é? Então, a gente vê muitas pessoas que sofrem com essa falta de paciência, porque não espera, não tem condição de esperar a solução ou o fim daquela situação, né? E eu fico pensando, nós como cristãos, como devemos tratar essa questão da paciência, né? Com relação à paciência. Bem, como filhos de Deus, nós temos a promessa de Deus, não é? Que Ele está conosco todo dia, toda hora, mas nós sofremos também os infortúnios, sofremos as aflições, sofremos dos familiares, de pessoas lá de fora, sofremos de próprios irmãos da igreja, não é, que nos aflige, e essas ofensas, elas muitas vezes, ela nos causa incômodos, não é, que nos leva a murmurar, a reclamar e até se desesperar em determinados momentos. Tem pessoas que chegam a adoecer, não é? Com as pressões da vida, com as aflições da vida, adoecem. E nós temos visto muitas pessoas adoecidas porque não conseguem suportar, não é? A ansiedade, a angústia, e ficam impacientes, não conseguem esperar a provisão de Deus, o cuidado de Deus para a sua vida. Porque muitas vezes Deus nos faz promessa, e dentro dessas promessas que Deus nos faz, tem também o tempo de espera. Ele não faz promessa para que amanhã Ele resolva muitas vezes, mas Ele promete que está conosco, promete que vai resolver, e agora cabe a nós esperarmos em Deus, esperarmos no Senhor. Então requer-se também uma espera da parte do crente. E o próprio Deus, irmãos, Ele nos ensina porque Ele é paciente, não é? Deus é paciente, a paciência, a longanimidade de Deus é vista por todos nós. Imagine se Deus não fosse paciente para conosco, se Deus não tivesse longanimidade para conosco, onde é que nós estaríamos? Então, nós podemos ver que a vinda de Jesus também requer de nós paciência. Ela nos ensina a paciência, ela nos ensina a ser pacientes. Por quê? Porque não está no nosso controle a vinda de Jesus. A gente não sabe o dia, a gente não sabe a hora, nós não sabemos quando o Senhor voltar, mas Ele diz o quê? Seja paciente, espere com paciência, não é? Então você aprende a ter paciência com a vinda de Jesus. Ela nos ensina a sermos pacientes, e essa paciência não nos permite ou não deixa que o nosso comportamento mude com relação a Deus, com relação aos nossos irmãos e com relação às pessoas, nossos familiares. Nós mantemos a nossa paciência porque aprendemos a ser pacientes. E muitas vezes essa falta de paciência se dá porque nós não suportamos as pressões do dia a dia, e tem afetado inclusive famílias inteiras têm se desestruturado, têm estado ansiosas, porque os membros daquela família já não têm paciência um com o outro, não é? Um já não suporta o outro, perderam a paciência. Então a falta de paciência não só prejudica os relacionamentos com Deus, mas prejudica os relacionamentos em casa, prejudica os relacionamentos entre irmãos na igreja, e a gente precisa aprender a paciência. Bem, a palavra do Senhor nos diz que Deus é um Deus paciente,
Vamos ler em Números 14, 18. Números 14, 18. Veja a longanimidade de Deus. Números 14, 18 diz assim a palavra do Senhor: o Senhor é longânimo e grande em beneficência, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a 3ª e 4ª geração. Então Deus, Ele é longânimo, Ele é paciente, né? Ele é paciente. O homem erra, o homem peca, mas mesmo assim Ele espera que o homem se corrija, Ele espera que o homem se volte para Ele, não é? Então Ele é longânimo e paciente conosco. Em Êxodo, no capítulo de número 34, versículos 6 e 7, diz assim a palavra do Senhor. Êxodo 34, quando Deus faz o pacto com Moisés, e passando, pois, o Senhor perante a sua face, versículos 6 e 7, clamou: Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Então Deus é um Deus paciente, que aguarda que o homem se volte para Ele. E Israel, né? Israel durante 40 anos transgrediu a lei de Deus, transgrediu os mandamentos do Senhor, mas mesmo assim Deus foi paciente com Israel, né? Deus não perdeu a paciência com Israel. E em Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4, nós também encontramos na palavra do Senhor aqui no Novo Testamento, Romanos 5, versículo 3 e 4, dizendo o seguinte: Paulo falando aos romanos, e diz: não somente isso, mas também nós nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Veja, a esperança vem depois da experiência. Então, a paciência, ela nos traz experiência. E a vida cristã é feita de experiências, não é? As nossas experiências, as experiências da vida cristã, elas vão se acumulando. E muitas vezes você chega com um problema muito grande para alguém que já tem uma estrada na vida cristã, e quando você apresenta aquele problema, essa pessoa diz: vamos aguardar, vamos esperar em Deus, Deus vai resolver isso. E você não consegue entender por que é que aquela pessoa diz isso. Vamos esperar, vamos aguardar, vamos ter paciência, vamos esperar no Senhor, não é? Porque aquela pessoa já passou pela tribulação, já passou, já tem a experiência, não é? Ele está cheio de esperança agora. Por quê? Porque ele sabe que Deus, Ele nunca nos deixa sozinho, Ele sempre age nos momentos de necessidade, não é? Então, no texto que lemos aqui, de Tiago, capítulo 5, veja o que o apóstolo fala sobre a paciência. 5 e 7, ele diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até que receba a chuva temporã e a serôdia. Ou seja, o agricultor, ele planta na esperança da chuva, não é? Ele tem a esperança, ele tem uma esperança que vai chover. Então ele planta a semente, cheio de esperança, esperando as primeiras e as últimas chuvas sobre a sua plantação. Mas ele tem que aguardar, ele tem que esperar na providência de Deus, não é? Nós sabemos, irmãos, que Deus cura, não sabemos? Deus cura o nosso corpo físico. Jesus chegou na casa da sogra de Pedro e ela estava com o quê? Estava com febre. E Jesus foi lá, estendeu as mãos e ela ficou curada, levantou-se e foi servir. Então nós sabemos que Jesus tem o poder para curar todas as nossas enfermidades. O apóstolo Tiago mesmo está alguém entre vós doente, chame os presbíteros, unja
e orem, né? E a oração da fé salvará o doente. É a palavra de Deus que diz. Mas nós perdemos este hábito de ir à oração e de confiar na palavra de Deus, de confiar naquilo que Deus diz: eu curo as enfermidades. Então o poder de curar está com Cristo Jesus. Ele pode curar toda e qualquer enfermidade. Ele cura o nosso corpo de toda e qualquer enfermidade. Mas nós, muitas vezes, ao estar doente, ficamos muito ansiosos. A ansiedade toma conta do nosso coração, porque onde está a nossa confiança em Deus? Não é? Muitas vezes a nossa confiança em Deus é abalada pela falta de paciência. Mas nós devemos esperar no Senhor, não é? É uma necessidade. O agricultor faz isso com relação às coisas da agricultura, e nós devemos fazer isso com relação às coisas que dependemos de Deus. Nós fazemos a nossa parte, esperamos que Deus faça aquilo que Ele tem que fazer. Nós não podemos fazer aquilo que só Deus pode fazer, não é? Então temos que aguardar. Então a gente necessita de paciência para esperar a vinda de Jesus. Não podemos ser impacientes. Muitas pessoas, pelo meio do caminho, tornaram-se impacientes. Segundo Pedro, capítulo 3, veja aqui, o apóstolo Pedro, ele fala sobre a vinda do Senhor. E ele diz assim, no versículo 4, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Aqui são os irmãos dizendo, né? Onde está a promessa da vinda do Senhor? A gente só vê falar na vinda de Jesus, mas onde está a promessa da sua vinda, né? O versículo 8 ele diz assim: mas amados, não ignoreis uma coisa, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Todas as vezes que trata-se de paciência, o tempo está envolvido, e nós queremos tratar as coisas de Deus com o nosso tempo, pela nossa medida, pela maneira como nós contamos o tempo. Mas Deus não conta o tempo como nós contamos. A nossa vida é como um conto ligeiro, a nossa vida passa rapidamente. Deus está na eternidade, não é? Então para Ele o tempo é diferente do nosso. Então o apóstolo diz assim: olha, essas coisas que acontecem nesse tempo que nós estamos aqui contando. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. É como se Ele dissesse: não tem como você relacionar isso. O que para mim teria que ser amanhã, para Deus é daqui a 20 anos. O que para mim deveria ter sido ontem, por conta da minha necessidade, Deus entende que deve ser o próximo mês, porque é o tempo de Deus, é a forma dele agir, não é? E ele diz mais aqui nesse capítulo 3, versículo 10, ele diz: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. O apóstolo está dizendo: bem, veja, isso é o que está dito e é isso que vai acontecer. Deus haverá de realizar a obra que disse que iria realizar. Glória a Deus. Independente de nós acharmos que está demorando, se está custando ou não, tudo se cumprirá a seu tempo, não é? E o versículo 14 diz: pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Ou seja, esperamos a vinda de Jesus, devemos esperar isso de forma irrepreensível e em paz, com tranquilidade no nosso coração. Não importa, irmãos, se está demorando para alguns, para nós temos que esperar a vinda do Senhor de forma imprevisível, ou seja, como ladrão de noite, ou seja, devemos estar pronto a todo e qualquer momento para a vinda do Senhor. Então, quando você toma essa atitude para esperar a vinda de Jesus, a impaciência não toma conta do seu coração, nem você relaxa na sua forma de ser, porque todas as vezes que achamos que Jesus está demorando, nós relaxamos na nossa vida de santidade, no nosso compromisso com Deus, na nossa comunhão com Deus, no serviço ao Senhor, não é? Isso está muito claro nas parábolas. Então nós não podemos negligenciar
mas Ele tem que nos encontrar imaculados, sem mácula, sem culpa, não é? Devemos estar preparados para a vinda do Senhor, a vinda do Senhor. Então, quando você está impaciente, porque muitas vezes você está descrendo, aí vem a incredulidade, a descrença. Glória a Jesus. Chegou aqui. Tem que ter paciência, né? É a lição prática da paciência. Não se desesperar, deixar as coisas acontecer a seu tempo, né? Muito bem, então a gente deve permanecer esperando a vinda de Jesus, né? Sem descrença, sem incredulidade, como estavam aqueles irmãos lá, também sem infidelidade. Nós precisamos ser fiel até o fim, manter a nossa fidelidade a Deus, a nossa fidelidade ao Senhor, não é? Então aqui em Tiago capítulo 5, nós vamos encontrar também esse texto que fala sobre a paciência. Ele diz que devemos também, irmãos, nesse tempo, sermos pacientes também no relacionamento com os nossos irmãos. Ele diz assim: sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, versículo 9: não vos queixei uns contra os outros, para que não sejais condenados, eis que o juiz está à porta. Aqui é uma sentença de Deus para a igreja, né? É algo que Ele fala expressamente para a igreja. Quando Ele fala da necessidade de paciência, Ele fala da necessidade de nós termos paciência uns com os outros. Muitas vezes não temos paciência com os nossos irmãos, principalmente com os nossos irmãos mais novos na fé, não é? Nós não temos a paciência de suportar os nossos irmãos, e aí nos queixamos contra os nossos irmãos e reclamamos dos nossos irmãos, e o texto diz: não vos queixeis uns contra os outros. Por quê, irmãos? Porque isso é motivo do juízo de Deus. Ele fala isso claramente. Ele diz assim: para que não sejais condenados. E aqui tem condenação da parte de Deus. Deus age na hora que nós estamos nos queixando uns contra os outros, sem paciência uns para com os outros. E devemos, irmãos, deixar, porque essa impaciência, esses queixumes faz parte da velha natureza, não é? Nós falávamos já, devemos deixar de lado a velha natureza e viver essa nova natureza. Viver a velha natureza é trazer essas coisas para a nossa vida. Agora, deixar de lado é ter paciência e saber conviver com os nossos irmãos, não é? Com os nossos irmãos. Até porque nós, quando aceitamos a Jesus, nascemos de novo, e Deus derramou do seu amor ao nosso coração, né? Deus derramou do seu amor no nosso coração, e o Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que o amor é paciente, o amor é sofredor. Quando ele diz que o amor é sofredor, ele está se referindo a paciente, não é? Você não vai encontrar no capítulo 13 de 1 Coríntios a palavra paciência, mas vai encontrar que ele é sofredor. O amor é sofredor, o amor sofre, não é? As aflições, porque o amor tudo padece. Então, nós precisamos ter paciência também, porque ela faz parte da vida da igreja, né? Sermos pacientes uns com os outros, construir esse relacionamento não somente entre irmãos, mas também com Deus. Então, quem se relaciona bem com Deus, se relaciona bem com os nossos irmãos. Quem confia em Deus, quem tem paciência para esperar no Senhor, também tem paciência quando trata-se dos irmãos.
E aqui no versículo 7, voltando ao versículo 7, irmãos, ele fala do lavrador. Ele diz que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até que as chuvas venham, não é? Até que as chuvas venham. Esse texto também se refere ao evangelismo, ou melhor, à evangelização, não é? A evangelização. Por quê? Porque nós levamos a palavra de Deus, anunciamos a palavra do Senhor, pregamos a palavra de Deus, e quando nós pregamos, muitas vezes as pessoas, elas não se convertem na hora. Muitas vezes você leva a palavra para uma pessoa, não é? Tem irmãs que dizem, olha, preguei para o meu marido 20 anos, 10 anos, 15 anos, não é? Você vai pregar, a palavra vai ser semeada, mas Deus é que vai mandar a chuva para fazer brotar a semente, não é? Mas cabe a gente fazer como agricultor, não é? Lançar a semente e esperar que Deus mande a chuva para fazer brotar a semente, não é? Nós não podemos perder a esperança de quando nós evangelizamos, quando nós falamos de Jesus para as pessoas, estamos fazendo a nossa parte. O apóstolo Paulo diz, um planta, outro rega, mas Deus é que dá o crescimento, né? E muitas vezes você plantou em um terreno, veio outra pessoa, regou, veio outra, adubou, veio outra, né? Preparou, e daqui a pouco começa a produzir fruto aquela semente que você plantou. Então devemos ter paciência no nosso trabalho. Tem pessoas que trabalharam já 20 anos na igreja, 30 anos, 40 anos, e quando olha para trás, acha que não fez nada. Mas, irmãos, não tem um trabalho que seja inútil na casa do Senhor. Uma oração que você faz por alguém tem valor na casa do Senhor, porque não depende de você, depende de Deus. Quando você ora assim, diz, Senhor, cura fulano que está enfermo, levanta fulano que está caído, Senhor, traz fulano de volta para a igreja que está desviado. Está pensando que Deus não escuta? Deus escuta. E aí você deixa o tempo de Deus, você vai aguardar com paciência, vai aguardar o tempo do Senhor, você vai nutrir aquela esperança vai fazer, eu já orei, está nas mãos do Senhor, e no tempo certo Ele vai resolver. Aí você não se angustia, você não fica ansioso, você não se preocupa. Por quê? Porque está entregue nas mãos do Senhor. Não tem coisa melhor do que você entregar aquela situação nas mãos de Deus. Por quê? Porque você aprende a ter paciência e aprende a confiar em Deus. Muitas vezes, mas nós temos que confiar no Senhor, confiar em Deus. Imagine Abraão, Deus chega para Abraão e diz, Abraão, eu quero que você sacrifique o seu filho, ofereça ele em sacrifício a mim. Ora, Abraão tinha não somente, irmãos, uma promessa, Abraão tinha um concerto, tinha um pacto com Deus, um concerto com Deus. Deus fez um pacto com Abraão, que dele, ele iria abençoar todas as famílias da terra, e agora ele só tinha Isaac, e ele segue para Moriá, ele chega naquele monte, para sacrificar o seu filho, mas ele diz assim, olha, aguarde aqui porque nós vamos e voltaremos, né? Ele não perdeu a sua confiança, e quando chegou lá, ia realmente sacrificar, imolar o seu filho, até que o anjo bradou dos céus, diz, olha, não faças tal, porque agora eu sei que você confia em Deus. Às vezes passamos por lutas, provações, para mostrar, irmãos, a nossa confiança em Deus, confiando no Senhor passo a passo, dia após dia, naquilo que Deus vai fazer na nossa vida. Então, na evangelização, nós devemos lançar a semente, devemos cuidar da semente que foi plantada, que é o discipulado, né? E devemos fazer isso com constância, né? De forma bem disciplinada, integrando as pessoas à igreja, porque sabemos que todo o trabalho que a gente faz, seja por quem for, de Deus haverá uma recompensa. Então, é importante sermos perseverantes naquilo que fazemos. Às vezes a gente fala de ser paciente, como se o apóstolo dissesse assim, irmãos, sede pacientes até a vinda de Jesus, mas esse termo poderia ser, irmãos, sede perseverante até a vinda de Jesus, porque a falta de paciência faz você deixar as coisas no meio do caminho.
Quantas pessoas têm dito para mim: ah, pastor, eu era tão atuante na igreja, eu fazia tantas coisas na igreja, mas hoje estou parado, hoje já não vou mais nem à igreja, porque pararam pelo caminho. Então, quem é perseverante, mantém a sua mão sobre a obra, não é? Sobre a sua semente, não larga, ele está trabalhando para Jesus, não é? Então, essas pessoas muitas vezes paradas, sem fazer mais alguma coisa para o Senhor, sem ânimo para vir à igreja, né? Porque não perseveraram, não foram constantes na obra do Senhor. Então o apóstolo está dizendo aqui: sede perseverantes, sede constantes na obra do Senhor, assim como o agricultor é quando planta a sua semente, e faça isso até a vinda de Jesus, não é? Seja paciente, fortaleça o coração, não é? Que seja fortalecido o coração até a vinda do Senhor. Então, nós precisamos, irmãos, também termos paciência ao evangelizar, ao fazer a obra do Senhor. Muitas vezes entregamos uma literatura, visitamos um parente, falamos de Jesus para ele e achamos que nada acontece, não é? Que nada acontece. Mas o fato é que quando nós somos perseverantes, Deus começa a agir, Deus começa a fazer na nossa vida, não é? Glória ao nome de Jesus. E nós temos exemplos, irmãos, de pessoas que foram perseverantes, não é? Olhemos para o profeta Jeremias. O profeta Jeremias, ele foi profeta ali em Israel, principalmente na região sul, no Reino do Sul, durante uns 40 anos, passaram-se vários reis, e Jeremias foi um homem chamado por Deus para profetizar, mas nem a família dele aceitava, nem o rei, nem a sociedade aceitava as profecias dele. E ele tinha que profetizar mesmo sendo rejeitado, mesmo ninguém aceitando o que ele falava. Ele chegou a escrever a profecia, entregar para o rei, e o rei rasgar as profecias por não aceitar a palavra de Deus. Quantas vezes você fala de Jesus, você insiste e as pessoas lhe desprezam, e as pessoas não querem lhe ouvir, e as pessoas não querem saber de você, simplesmente porque você está falando a palavra de Deus, não é? Mas mesmo assim você é perseverante, mesmo assim você continua fazendo, porque você sabe que você não está fazendo por você mesmo, é Deus quem está lhe impulsionando para fazer a obra do Senhor, não é? Então você foi chamado por Deus para fazer a obra do Senhor, então permanece fazendo a obra do Senhor. Veja que ele diz mais na frente, versículo 10, diz: meus irmãos, tomai por exemplo as aflições e paciência dos profetas, que falaram em nome do Senhor. Então, quando nós lemos os sofrimentos dos profetas, é para exemplo nosso, para dizer: veja o que eles passaram, nós não podemos desistir. Ele diz mais ainda, no versículo de número 11: eis que bem-aventurados são, eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que deu o Senhor, que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Veja, ele toma aqui como exemplo as aflições de Jó. Jó foi um homem paciente. Ele foi paciente mesmo sem entender por que é que os seus bens foram levados, os seus filhos foram levados, porque a enfermidade lhe abateu no seu corpo, não é? Ele não entendia, mas ele dizia: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará, né? Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E em nenhum momento ele murmurou contra Deus, mesmo aqueles seus amigos que diziam amigos, né, o afligindo, dizendo: Jó, você pecou, Jó, você conta o seu erro, diga o que é que você fez, Jó, não é? Por quê? Porque não acreditavam na justiça de Jó. Mas ele, sem entender o que acontecia na sua vida, mesmo assim ele honrou o nome do Senhor. Disse: não, Deus é justo, Deus é justo, Deus é justo, Ele continua sendo justo, eu continuo crendo nele, uma hora Ele vai se levantar, uma hora Ele vai fazer. Porque muitas vezes, irmãos, o sofrimento quer fazer-nos duvidar da bondade de Deus, duvidar da misericórdia do Senhor, duvidar dos cuidados de Deus. E nós precisamos mantermos firmes, constantes, confiando no Senhor. Muitas vezes, não é?
A palavra do Senhor diz em Eclesiastes capítulo 7, versículo 8. Veja o que diz aqui, Eclesiastes 7 e 8. Diz assim a palavra do Senhor. Ele diz: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas, melhor é o longânimo do que o altivo de coração. Muitas vezes nós não entendemos o propósito de Deus em nos fazer passar por determinadas aflições, por permitir que passemos, né? Às vezes queremos questionar, queremos saber, mas Senhor, por quê? Por que isso? Por que aquilo? Por que tenho que passar por isso? Por que tenho que passar por aquilo? Queremos entender e compreender, né? Como se isso resolvesse alguma coisa, quando na verdade devemos tão somente confiar na bondade de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, irmãos, no capítulo 12 de Romanos, ele também fala aos romanos sobre a paciência, e ele diz o seguinte, Romanos 12 e 12, capítulo 12, versículo 12, o apóstolo diz assim: alegrai-vos na esperança. Veja, a esperança sempre está junto à paciência, não é? Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. O apóstolo, ele, pela experiência que tinha, não é? Pela vida que ele já havia vivido, pelo tempo que já tinha de experiência da sua fé cristã, ele diz assim, ó, sede pacientes na tribulação. Então, quando vier a tribulação, espere o agir de Deus, espere a providência do Senhor. Ele está a caminho, Ele não faz isso para matar, para destruir, não, muitas vezes é para nos ensinar, nos mostrar, nos livrar dos caminhos maus, mas em tudo Deus tem um propósito bom para as nossas vidas, mesmo permitindo que passemos por aflições, mas Ele cuida de nós, Ele está sempre atento às nossas vidas. No capítulo 8 e o versículo 25 de Romanos 8 e 25, o apóstolo diz: mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Se você espera aquilo que você não vê, você tem que esperar com paciência. Uma hora vai chegar, você muitas vezes não sabe nem de que forma vai vir, ou por onde vai vir, mas você tem a certeza que vai chegar, porque você confia naquele que prometeu, e devemos, irmãos, esperar mesmo no sofrimento. Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 24, o apóstolo Paulo diz: o servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. Ao servo, aquele que está na obra, aquele que é obreiro, aquele que está servindo ao Senhor na casa do Senhor, ele também passa por sofrimentos, não é? Por sofrimentos. O apóstolo Paulo fala disso, não é? Ele fala disso. Tiago fala que Jó passou por sofrimento, mas no fim Deus lhe deu um fim glorioso, onde ele pôde entender e pôde perceber bem de perto o cuidado de Deus para com a sua vida, porque a nossa vida está nas mãos do Senhor, meus irmãos, e Deus não permite que o mal lhe toque, e se alguma coisa tem acontecido, é com a permissão de Deus, e Deus não perde o controle da nossa vida, Davi era um homem que foi chamado por Deus muito cedo, ainda jovem, muito jovem, foi chamado por Deus para ser rei em Israel, Samuel foi lá, ungiu ele como rei, depois o povo pediu Saul para ser rei, Saul reinou, e no período que Saul reinou, ele perseguia Davi, e Davi dizia assim: olha, eu sou como um cão procurado pelo rei. Ele vivia nas cavernas, se escondendo de um canto para outro, junto dos inimigos, para não ir para a sua própria terra, com a promessa de ser o rei de Israel. E por que Deus não cumpriu de imediato a promessa? Não dá para compreendermos, mas ele, diante de Deus havia rejeitado Saul, mas Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas mesmo assim passou por muitas dificuldades,
E no Salmo 40, acho que é o Salmo 40, Salmo de Davi, veja o que ele diz no Salmo 40. Olha, ele diz assim, é Salmo de Davi, ele diz: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele não deixou Davi sozinho, não é? Paulo, meus irmãos, ele era um homem também que passou por muitas lutas e dificuldades. 2 Coríntios, capítulo 1 e 6, o apóstolo Paulo também escreve sobre isso. 2 Coríntios 1 e 6, nós podemos ler também. Ele foi um homem que passou por muitas lutas e tribulações, e certamente, aqui no capítulo 6, capítulo 6, versículo 4, ele diz: antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, com muita paciência. Então, o obreiro, ele precisa ter paciência? Não, muita paciência. Não é só paciência, é muita paciência, né? Para lidar com o trabalho do Senhor, não é? Então ele diz, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, inclusive na paciência, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Veja, irmãos, são muitas coisas pelas quais os obreiros passam, e muitas vezes isso não é visto, mas nós passamos. Quem serve ao Senhor sabe das aflições que temos, mas não somente aqueles que labutam, não é? Hoje, porque sempre foi assim. Veja o que o Apocalipse 1:9, o apóstolo João escrevendo, ele diz: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição. Muitas vezes precisamos de companheiro, não é? Companheiro. Quem é o companheiro? É aquele que está na sua companhia, que está junto, que está perto. Não é o que está longe, é o que está perto, ali pertinho de você. Esse é companheiro, não é? Esse é companheiro, é a pessoa que lhe faz companhia, que está com você. Quando Paulo estava próximo, não é, a morrer, ele fala para Timóteo, de Timóteo, venha me ver, não é? Ele diz aqui, capítulo 4 de 2 Timóteo, ele diz assim: procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia, só Lucas está comigo. Ou seja, nos últimos dias do apóstolo Paulo, não tinha ninguém com ele, Lucas estava com ele, não é? Lucas era companheiro, e aqui João diz: companheiro na aflição, no reino e na paciência de Jesus Cristo. Glória ao nome do Senhor, não é? E na paciência de Jesus Cristo. Então o Senhor Jesus, Ele é paciente para com todos e espera que todos nós sejamos, irmãos, seus imitadores. O escritor aos Hebreus, no capítulo de número 12, ele fala sobre esta paciência, e ele diz: portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo. Então Jesus, pacientemente na cruz, suportou tudo aquilo. Muitas vezes não queremos sofrer uma dor na unha, reclamamos de tudo, murmuramos de tudo, não é? Mas quando olhamos para Jesus, nós devemos ver que Ele suportou tudo aquilo por amor de nós, não é? Então corramos, irmãos, com paciência, como diz o texto, olhando para Jesus. Mas vamos ler ainda Lucas 21 e 19. Lucas 21 e 19, já estamos finalizando, mas eu quero ler ainda mais 2 versículos
com os irmãos. Lucas 21 e 19, diz assim a palavra do Senhor. Versículo 17: e de todos sereis odiados por causa do meu nome, mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência possuí a vossa alma. Glória ao nome de Jesus. Tudo fazemos para resguardar a nossa alma. Ela é preciosa, irmãos. A nossa alma é preciosa. E para salvar a nossa alma, nós precisamos de paciência. Então, se você entende que você precisa ser paciente nas lutas, nas aflições, você precisa ser paciente em casa, você precisa ser paciente na igreja com seus irmãos, você precisa ser paciente para esperar a providência de Deus e não deixar que a impaciência prejudique o seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com os irmãos, o seu relacionamento em casa. Não é? Tem pessoas hoje que não têm mais paciência de ouvir o outro, não tem paciência mais de estar com o outro, não é? De socorrer o outro. Então nós precisamos aprender todas estas coisas. E por último, 1 Coríntios, um texto bem conhecido dos irmãos, os irmãos sempre dão de presente, não é? 1 Coríntios 15 e 58, né? 1 Coríntios 15, 58, o apóstolo Paulo diz assim: portanto, meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Glória a Deus. Então, irmãos, a paciência está ligada à perseverança, está ligada à constância no trabalho. Então nós precisamos ser constantes, ser perseverantes, e é o tipo da coisa que o discurso não resolve. Não adianta você ser doutor em paciência, conhecer tudo sobre paciência e não ser paciente. É algo que você tem que praticar, é algo que você tem que saber e também tem que praticar a paciência, não é? E às vezes, quando nós oramos por paciência, o que nos sobrevém? Tribulação, porque, né, a tribulação produz paciência. É na hora da tribulação, da aflição, da luta, que nós precisamos esperar em Deus. Então a nossa confiança, irmãos, não pode ser abalada por falta de paciência. Vamos confiar mais no Senhor, vamos colocar a nossa confiança em Deus, e mesmo no meio das aflições, no meio das tribulações, a nossa confiança não está nos nossos recursos, mas está em Deus, o nosso Senhor. Que Deus nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Convidar aqui o pastor Diógenes para estar orando por nós, nos apresentando. Vamos estar orando pelo pastor José Filho. Ele adoeceu e está doente, e alguns dias ele vai estar de atestado médico do trabalho, então ele vai se resguardar, e vamos estar orando por ele e por outros irmãos que estão enfermos, pelo trabalho das crianças no sábado, pelo EBD em síntese, sábado que vem, né? Vamos orar uns pelos outros, orar pela igreja do Senhor que está aqui em Candelária e pedir que a bênção de Deus continue sobre a vida dos nossos irmãos. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Oremos, irmãos. Santo Deus, somos gratos a Ti, Senhor, por esta palavra que nos foi pregada nesta noite. Que possamos também, Senhor, esperar em Ti com paciência, sabendo que Tu, Senhor, cumpre todas as promessas que tem feito. Abençoa cada um dos Teus filhos, das Tuas filhas que chegaram até aqui, Senhor. Que possamos ter essa palavra guardada em nossos corações para praticar no nosso dia a dia. Deus, visita o Teu servo, pastor Zé Filho, para que possa levar para ele, Senhor, saúde, paz, e ele possa em breve estar também aqui conosco. Abençoa o pastor desta igreja, continua usando na sua palavra, na doutrina, no ensino, e aqui nós te rendemos graças, Senhor, porque estamos alegres na Tua presença. Abençoa todos nós, guardando, levando-nos em paz e segurança, de volta para nossas casas. Concede-nos uma noite de paz, de sono restaurador,
e amanhã mais um dia de trabalho, de estudo na tua presença. Em nome de Jesus nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Recebamos a bênção, meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja do Senhor, desde agora e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe os irmãos, uma noite de paz e até domingo, se Deus assim nos permitir. Agradecer a visita dos nossos irmãos, que Deus abençoe ricamente.